junção das duas coisas. Queria aqui já agradecer a presença do vereador Duda Brasil, do vereador André Moreira. Estamos aqui também com a presença de alguns ativistas, né? E também hoje nós temos aqui a presença do diretor-presidente do IEMA, o senhor Alaimar Ribeiro Fiuza, e também o servidor do IEMA, o Takahiko, não é isso? Takahiko, né? Que também está presente aqui também. Então vamos começar, né, André? Você quer fazer alguma introdução ou já posso... Vamos tocando, né? Eu vou convidar, então, o diretor-presidente do IEMA, o Alaimar, para poder já se colocar aqui. Pode usar, inclusive, a tribuna, se for melhor, se sentir mais à vontade, para que a gente possa iniciar, ou nas laterais. Talvez em cima. Ok? Você pode ajudar ele aí para poder... Tá. Esse aqui? Bom, quero dialogar aqui com os membros da CPI. Vocês querem fazer que formato? Nós vamos dar um prazo para que ele possa fazer sua apresentação, suas explanações, ou vocês já querem iniciar fazendo algumas perguntas? Você, André? Então, eu acho que seria melhor fazer as perguntas. Melhor fazer as perguntas? Então, eu vou começar por você, né, André? Seja... Tá funcionando agora. Não, tá funcionando. É porque espera a verde. Quer ver? Agora aguarda um pouquinho. Não liberou? Por favor, a mesa. Por favor. Por favor. Só para lembrar uma coisa, senhor presidente, como nós estamos em regime de convocação, é preciso que o senhor Alaimar preste compromisso, assim como o senhor Takahiko preste compromisso como testemunha. Então, como Vossa Excelência está na presidência, só para fazer o... Eu acho que podia fazer, inclusive, o compromisso dos dois e depois... Bom, já podemos considerar nesse compromisso por parte dos dois para que a gente possa adiantar, ok? Fechado? Nos comprometemos. Ok. Então, André, comece a formular já as perguntas, por favor. Então, considerando que vocês prestaram um compromisso de dizer a verdade à CPI, e lembrando que é crime mentir perante uma comissão parlamentar de inquérito que tem os mesmos poderes judiciais. Senhor Alaimar, o senhor poderia me dizer a sua formação, experiência profissional e trajetória? Dizer também a sua idade, né? Dizer o seu nome, sua idade, e falar da sua trajetória profissional na área ambiental. Tá. Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, como eu gosto de me apresentar, eu queria primeiro tomar liberdade de cumprimentar a mesa na figura do diretor, do presidente da CPI, do vereador Leonardo Mujardim, também agradecer a deferência do vereador André Moreira e do vereador Duda Brasil estarem aqui presente e me concederem o privilégio de ser o primeiro a ser ouvido em função do compromisso. Em primeiro momento, eu gostaria de externar nossas escusas pela ausência na convocação anterior, porque nos chegou não como uma convocação, mas como um convite. Como a gente estava com outro compromisso, por isso que não estivemos aqui presentes. Meu nome é Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, estou presidente do IEMA desde 2 de janeiro de 2019. Gosto de me apresentar como pai da Sofia e do Davi, casado com a Beatriz, porque isso faz parte da minha essência. No mais, eu estou de passagem.
Minha formação, eu sou engenheiro mecânico de formação, também tenho graduação em Direito, pós-graduação em TI, pós-graduação em Gestão pela USP, e recentemente finalizei pela USP também um curso de Sustentabilidade, ESG. E por 30 anos trabalhei numa grande mineradora, onde desses 30 anos, 21 anos eu trabalhei na área de TI, com as várias funções, desde programador até as funções de gestor, e depois migrei para as operações, onde respondi por áreas de logística, ferrovia, navegação, entre outros, e porto, o que é chamado nas empresas de HSEC, saúde, segurança, meio ambiente, relação com comunidade, entre outras funções. E em 2019, no final do ano de 2018, fui convidado pelo governador Renato Casagrande para assumir a direção do IEMA, posição que tenho muita honra e tenho aprendido bastante. A grande mineradora que o senhor se refere é a Vale. Vale. Ainda do período que ela era Vale do Rio Doce. Não, até o período que ela virou Vale só. Comecei lá como Vale do Rio Doce, que eu me graduei Sim. em 87,2, fui estagiário lá e depois entrei, mas passei pelo processo de privatização, eu saí em 2018. Saiu em 2018, que Julho. mês? Julho de 2018. Julho de 2018. Lá, então, só recapitulando o que o senhor falou, o senhor fez uma parte da sua carreira na Vale como gerente ou trabalhador da área de tecnologia da informação, e depois o senhor foi gerente na área de meio ambiente. Gerente geral na área que tinha uma das disciplinas meio ambiente. O senhor pode explicar melhor para a gente, só para a gente claramente. entender? Dentro das responsabilidades que tinha a gerência geral, que liderei por um período, a gente tinha a área de saúde ocupacional, segurança ocupacional, meio ambiente, relação com comunidades e relações institucionais, na ferrovia e no porto. Então, meio ambiente foi um dos temas que eu tive gestores e equipe trabalhando comigo. Tivemos algumas reorganizações na época, entre desses momentos respondi também pela área portuária, meio ambiente, saúde e segurança, Porto do Tigre, CPBS, pela ferrovia, Vitória Minas, nesses mesmos temas, junto com o trem de passageiro. E, por último, respondi por toda a área de meio ambiente do Complexo de Tubarão, ferrovia, toda a ferrovia Vitória Minas, né, desde o Espírito Santo até os seus ramais na região de Minas Gerais, como também os portos TIG e CPBS, que são 2 portos na região do Rio de Janeiro. O senhor poderia especificar o período dessa sua atuação que envolvia a área de meio ambiente? Praticamente os últimos 10 anos, então praticamente de 2008 a 2018. 2009 até 2018, praticamente. Então o senhor pegou... Não diretamente, né, Sim. como gerente geral, você tinha um gerente que trabalhava comigo e tinha equipe que trabalhava, mas respondia sim também por esses temas. Então nós podemos dizer que o senhor pegou desde o início das medições e os primeiros TCAs relativos à qualidade do ar, 2009... até agora? Nesse período, o primeiro TCA que a Vale assinou de qualidade do ar, eu não trabalhava diretamente na área de meio ambiente. Quando foi, o senhor lembra? Não tem precisão. Quando a Vale assinou os TCAs e a Celor de 2018, eu já tinha saído da Vale. O senhor já tinha saído em 2018? Foi no final do ano de 2018, eu saí em julho de 2018. E a negociação foi de quanto tempo, senhor Alaimar? Porque isso deve ter gerado... Porque tem uma CPI em 2015 que gera toda uma discussão que em 2018 vai resultar nesses novos TCAs. O senhor lembra de ter participado nesse final de tempo aí, no seu final de carreira da Vale, pelo menos no início das negociações sobre os novos TCAs? Participei, mas eu gostaria de esclarecer que, na época, a empresa fez a escolha de segregar quem cuidava das questões operacionais do dia a dia de meio ambiente, das questões de quem negociou e articulou o TCA. Então, a nossa equipe cuidava de fiscalização, de acompanhamento das áreas e acompanhou exclusivamente as auditorias internas que aconteceram lá, tanto pelo órgão ambiental quanto pela CETESB, que foi todo um processo de construção. Sim. Então, tecnicamente, quem liderou esse processo mais próximo foi o Romildo, que era o anterior gerente de pelotização de meio ambiente. Ele foi
separado para acompanhar isso. Então, todo o processo de construção do TCA não participei, só indiretamente através das nossas equipes no aspecto de acompanhar nas fiscalizações, vistorias e auditorias, que foi parte do processo de construção do TCA, com apoio da CETESB, liderada pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual do Espírito Santo. Mas, dada a importância da sua atividade lá e a pertinência, o senhor acompanhou, conheceu. Estou claro. Dizendo de responsabilidade imediata, mas o senhor está dizendo que não estava sob sua responsabilidade a representação. E nem da nossa equipe direta, mas conheci o assunto porque tinha desdobramentos nos aspectos operacionais da gestão ambiental no Complexo Tubarão. O senhor Romildo, qual é o nome dele todo? Romildo Fracalossi. Fracalossi, aham. É o Romildo que atendeu a gente, possivelmente. Eu vou só fazer uma leitura aqui das funções que a gente pesquisou sobre o senhor tendo desenvolvido na Vale, só para que o senhor confirme só os títulos das funções. Gerente de Meio Ambiente Sudeste, foi uma função. Gerente de Sustentabilidade. Gerente Geral de Gestão Integrada. Eu só peço que o senhor... Sim, porque... Para ficar gravado. Porque senão a gente não registra, né? Gerente Geral de Gestão Integrada Navegação. Sim. Gerente de Sistemas de TI. Sim. Aí já é para trás, né? Gerente de Inovação de Sistema de Logística. Sim. Gerente de Sistemas DTI. Sim. Gerente de Serviço de Sistema de Logística também, novamente. É o mesmo? Será que eu dobrei isso aqui ou é período diferente? Não, está dobrado, desculpa. Coordenador de Projetos de TI. Sim, senhor. Coordenador de Sistema de Projeto de TI nas áreas funcionais, de suprimentos e manutenção, não ferrosos e energia e finanças e controle. Isso aqui é novembro de 2004. O nome era grande, mas era isso mesmo? É isso mesmo. E analista e coordenador de desenvolvimento de sistemas. Exatamente. Então, só porque o senhor não tinha respondido, gerente de Meio Ambiente Sudeste 2017-2018, né? Sim. Sim, porque foi o que eu falei que no período que a gente respondeu tanto pelo Complexo Tubarão, quanto para a ferrovia, quanto pelos portos. E gerente de Sustentabilidade 2013-2017. Perfeitamente. Ok, obrigado. Senhor Alaimar, pelos cursos que o senhor falou aí, o senhor não tem o último curso só de sustentabilidade, o senhor não tem nenhum curso específico na área de meio ambiente, a não ser esse de sustentabilidade que o senhor tinha dito para a gente. A sua experiência está toda, seu conhecimento na área de meio ambiente está todo ligado ao seu trabalho durante todo o tempo da Vale nessa função, não é isso? Não tem nenhuma formação regular, não tinha nenhuma formação regular na área ambiental, até porque, vereador, eu sou mais antigo, então na época eu terminei engenharia, acho que não tinha nem engenharia ambiental, entre outras, né? Sim. Então, na época ainda era das clássicas, mecânica, civil, elétrica e eletrônica. Sim, sim. O senhor já nos disse que trabalhou no período, né, da elaboração dos TCAs. O senhor trabalhou em algo que se relacionasse com a elaboração do documento dos TCAs ou com a implantação de equipamentos ou outros que interessassem no cumprimento dos objetivos do TCA? Elaboração do documento, certamente não. Não, né? Mas equipamentos, porque ao longo de todo o processo, independente do TCA, existiam alguns equipamentos que estavam em implantação. Então, por exemplo, protetores de correias transportadoras. Então, entrou no TCA, mas eram coisas que já estavam em curso. Proteção, por exemplo, do carregador de navio, eram coisas que estavam em curso. Então, essas coisas que estavam em curso, a gente conhecia e acompanhava a implantação, mas não o processo de construção do TCA. Ok. O senhor acha... Só uma outra pergunta importante. O senhor falou que saiu em julho de 2018 e foi convidado no final desse ano pelo atual governador para assumir o IEMA. O senhor participou de algum processo de transição em relação ao novo, do antigo governo para o novo governo? Muito brevemente, eu tive 2 reuniões com, na época, o presidente. Depois que foi anunciado, eu estive no IEMA.
mas muito brevemente para conhecer alguns desafios que estavam postos na época. O senhor tem ideia de data dessas reuniões? Em que mês? Entre Natal e Ano Novo, muito provavelmente. Então, o senhor, como é que o senhor se coloca em relação a conflito de interesse entre a sua função desenvolvida hoje no IEMA e o fato de o senhor ter desenvolvido por 30 anos atividade na Vale e especificamente por o senhor ter saído da área que tinha impacto direto na questão ambiental, no tratamento da questão ambiental em relação à Vale. São mais de 30 anos, mas especificamente o senhor sai da área ambiental na Vale para assumir o IEMA. Não vejo nenhum conflito de interesse, é só destacar que eu não saí da Vale aposentado, eu saí na Vale num processo de desligamento. Uhum. Então isso é importante que seja dito. Desligamento de acordo, mas um desligamento, não saí da Vale aposentado, e não percebo nenhum conflito de interesse diante das ações que eu venho tomando e continuo tomando com postura pessoal e profissional. As minhas ações falam por si. Em momento nenhum as empresas tiveram nenhum tratamento distinto de qualquer outra empresa. Eu vou continuar perguntando sobre isso, Alaimar. O senhor acabou de dizer que saiu por desligamento. Foi pedido do senhor ou foi desligamento? Desligamento. Foi da Vale. Reorganização da empresa. Okay. E desligamento. Em fevereiro de 2023, o Século Diário publicou uma notícia que contém o seguinte título: com a Alaimar Fiuza, o IEMA não reduziu a poluição da Vale e da ArcelorMittal, nem adequou os padrões de qualidades à OMS. Essa é uma crítica, obviamente, que está dentro dessa lógica de que o senhor tem uma relação com a empresa, né, passada, e como é que o senhor responde a essa crítica? Vereador, eu não tenho por hábito responder a críticas desse jornal, porque, na maior parte das vezes, falta com a verdade. Mas o senhor acha que o fato de que não houve redução da poluição, que nós verificamos, inclusive, o aumento dela após 2018, e a questão da não adequação dos padrões de qualidade à OMS, isso é um fato inverídico? Isso não aconteceu? Os padrões que o Estado usa estão baseados num decreto e, consequentemente, não cabe a gente a modificação do decreto. Existia uma proposta de nova Lei Geral de Qualidade do Ar e, juntamente com ela, uma correção nos parâmetros técnicos acompanhados. Essa lei foi aprovada só agora na Assembleia e, a partir daí, o decreto será revisado e a questão de política pública cabe à Secretaria de Meio Ambiente, não ao órgão de execução de políticas públicas. O IEMA acompanha todos os parâmetros que estão validados por lei. Não é uma análise estreita dizer que a qualidade do ar piorou. Se for pego os dados históricos, é visível a tendência de melhora. Qualquer gráfico de observação, inclusive os publicados, apontam para uma tendência de melhora que trazem correlação provavelmente com os TCAs e os novos controles colocados. Entretanto, neste verão, a gente teve umas situações climáticas extremamente adversas, somado a dados históricos atípicos que estão em discussão com o laboratório, porque são muito fora do normal. E aí a comparação que foi produzida em algumas mídias e por algumas pessoas foi comparar esses dados, que são excepcionalmente bons e que estão em avaliação com o laboratório, com os dados de um período de verão que foi muito extremado e atípico e com resultados ainda dentro dos parâmetros legais, mas piores em relação ao histórico. Mas se a gente pegar o dado, acho que de fevereiro ou de janeiro, em alguma das estações, talvez desse ano de 2024, acho que nós temos dos dados mais altos.
Não só os do segundo semestre do ano passado. Não, nós estamos falando desse verão. Esse verão tivemos dados bastante atípicos em função de situações de mudanças climáticas fortes, calor muito forte, insolação forte e período seco. Tipicamente, o verão são dados piores do que o inverno. As condições climáticas comprovadas pela equipe técnica e por estudos da academia provam que você tem variações, de uma forma geral, entre períodos de chuva e períodos mais secos de maior insolação. Então, tipicamente, você tirando situações atípicas, como a gente teve nesse verão, você sempre terá um verão com mais incidência do que no inverno. E neste verão, a gente teve situações com os resultados altos. Eu vou lhe dizer, senhor Alaimar, aqui é só um debate com o senhor em relação aos dados. Se nós tirarmos aqueles pontos que estão fora da curva, aqueles que estão out, né? Tanto em 2 meses e um muito grande, eu acho que antes de 2019, porque começa em 2018, por exemplo, janeiro só vai ter impacto em 2019 os novos TCAs. Há 2 leituras possíveis. Uma é de início, uma tendência de melhora após 2018, mas recobrando o aumento nesse ano de 2023, com uma queda também abrupta em 2022, que não era no final de 2022, início de 2023, que também é totalmente fora do normal. O problema é que 2023, ou os dados estão errados, ou 2023, que foi um período de calor com vento forte, é a tendência, inclusive, dos nossos próximos verões, e o vento é típico da cidade. Então, assim, na nossa avaliação, só para fazer um contraponto o que o senhor disse, se pega de 2009 para cá, isso que o senhor disse é plenamente verdade. Mas se a gente usa os últimos TCAs, acho que a gente ainda não tem, inclusive, massa de dados para dizer isso, com uma tendência de aumento no último período, que me parece que será sazonalmente o clima que nós vamos enfrentar com a tendência de aumento de calor. Então, eu estou dizendo isso porque é por isso que nós estamos discutindo aqui nessa CPI o que fazer em relação à adequação das medidas mitigadoras que foram propostas em relação ao TCA. Mas só para a gente não... Sim, quando o senhor diz que tem uma tendência de melhora, depende de como que a gente lê esses dados, o que a gente coloca, o que a gente retira desse período, né? A gente apresentou recentemente, vereador André, uma curva com dados estatísticos numa série que permitisse a avaliação. A gente vê claramente uma curva montada estatisticamente de tendência de melhora. Claro que a gente tem, em situações climáticas, a situação atmosférica, de qualidade do ar, é uma bacia atmosférica que é muito influenciada pela emissão, pela temperatura, pelo vento, pela umidade, pela insolação, que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes ela afeta mais até do que o calor. Isso tem variações, sim. Mas quando a gente fala de uma curva de tendência, isso foi apresentado pela equipe técnica do IEMA, essa curva aponta para uma tendência de melhora. Por favor, mande para a gente vai enviado. Avaliar. Só para o senhor lembrar, o seu gerente que teve na primeira das nossas reuniões aqui... Ézer. Não. Maurício é o coordenador. Acho que foi o Maurício. Ele fez uma ilação aqui de que havia uma melhora a partir de uma fiscalização maior que o IEMA teria feito a partir das reclamações sobre o segundo semestre de 2023. Que isso teria reduzido em janeiro e fevereiro de 2024. Quando a gente pega os dados de janeiro e fevereiro de 2024 e compara com outros meses da mesma série, nós vamos encontrar dados ainda muito altos. Eu acho que janeiro foi 8,66. Lá na ponta, eu falo da ponta da Ilha do Boi porque é a que tem o maior impacto da siderurgia. Provavelmente, né? Mais direto. Mais direto. Acho que tem estudos sobre isso, pelo menos, que avalia isso de 2011 para cá, estudos nesse sentido, estou usando esses dados. Então, a nossa preocupação é exatamente conseguir identificar quais são as fontes e os motivos pelos quais, no segundo semestre, nós tivemos dados altíssimos, inclusive ultrapassando até
a muito alto limite da legislação atual, que é 14 gramas por metro quadrado em 30 dias. Eu não sei que o senhor queira fazer uma fala disso, eu vou seguir aqui, porque nós não, temos... pode seguir, porque o senhor tem tranquilamente. De fato, no verão, em função do agravamento da situação e das condições climáticas extremas, a gente fez um trabalho que a gente chamou internamente de Plano Verão, de vistorias periódicas preventivas, além das vistorias que já são feitas pela equipe que acompanha as metas do TCA. Desde o início do TCA até agora, a gente praticamente tem vistorias semanais, a gente já fez mais de 200 vistorias nas duas empresas do Complexo Tubarão. Só para o Plano Verão, a gente fez mais de 13 preventivas, no total de mais de 20 vistorias. Então, praticamente uma por semana, a equipe tem ido lá e ia no Plano Verão, que foi um plano que a gente colocou interno de acompanhamento mais próximo das condições operacionais e condições climáticas, que a gente entende que surtiu efeito. E esse Plano Verão começou quando, doutor Alaimar? De janeiro, e a gente encerrou, né? Ele 20 de março, né, exatamente na data, por isso que a gente chamou de Plano Verão. Janeiro a março, né? Esse é mais um dado que a gente precisa avaliar. Considerando, inclusive, essa fala do senhor, consta lá do anexo 4 dos dois TCAs, né, relativo às diretrizes e metas de controle ambiental, que é do IEMA, né, essa atribuição do IEMA, que é a garantia de 8 técnicos para acompanhamento das atividades de fiscalização relativas aos TCAs. 8 técnicos, porque a sua equipe, quando veio aqui, disse que contando com o gerente poderia ter chegado a 6. Mas houve disponibilização desses 8 técnicos para o acompanhamento das atividades de fiscalização relativas ao TCA e medições atinentes à qualidade do ar nesses 2 anos que estavam previstos nos TCAs? Houve disponibilidade, a gente conseguiu no governo uma contratação de designação temporária, mas tivemos períodos que as pessoas saíram, entre a saída e uma reposição. Também tivemos situações de não estar com os 8 técnicos específicos que foram contratados para isso, mas sempre a gente trabalhou com a equipe de forma cooperativa. Além dessas equipes que foi contratada especificamente para o TCA, a gente tem uma equipe que cuida do licenciamento e acompanha as empresas. Então, na maior parte do tempo, a gente teve uma equipe suficiente para acompanhamento dos TCAs. Prova disso que a gente vem fazendo vistorias periódicas e não tem atrasos nas avaliações das metas, que é o principal objetivo dessa equipe, que eram os principais objetivos dessa equipe. O senhor consegue nos passar essa relação dos técnicos que tiveram à disposição desde dos prazos previstos? Dá um levantamento, a gente consegue encaminhar. A previsão era de 2020, né? Que isso terminasse em 2020. Eram 2 anos. 24. Não, do que está falando? Olha, porque no anexo 4, dizia que o Instituto deveria disponibilizar 8 técnicos para acompanhar as atividades de fiscalização relativas aos TCAs e medições atinentes à qualidade do ar. Uhum. Então, são 2 coisas, não é só a fiscalização em relação aos TCAs. Em 2 anos, quer dizer, há e como a gente está falando de 2018... Não, a gente teve esses técnicos a partir do ano de 20, salvo engano, e a ideia é permanecer com essa equipe específica até a finalização dos TCAs. Não, isso me parece óbvio pela necessidade, mas é que haveria um prazo de 2 anos fixado no próprio TCA para a execução dessas demandas. Não seria isso ou estou enganado em relação a esse? Em momento a gente trouxe essa vinculação de prazo. O que a gente tem para o contrato temporário legal, a gente tem um prazo podendo renovar o contrato temporário. Mas Sim. A gente, posso estar enganado, não estou com o TCA aqui, mas a gente não... O nosso compromisso era, se eu estou lembrado, de ter uma equipe específica para acompanhamento do TCA. Tá. Então, pela validade do TCA, a gente tem um acompanhamento. Eu vou fazer esse requerimento por escrito, que aí o senhor tem tempo de avaliá-lo com a documentação. Quantos servidores realizam atualmente as atividades que se relacionam com a pauta do TCA em dedicação exclusiva? Existe isso? Eu não sei o número preciso, você sabe? São 2 hoje aqui.
Hoje, da equipe que a gente tinha de 7 contratados, a gente vê pessoas saindo e o contrato de designação temporária nos impõe outra autorização. Nós estamos com um processo de autorização para fazer. Hoje eu tenho 2 ainda desse contrato original e mais 5 servidores do IEMA. Tá. Total de 7. Eu não sei se eu não me estou de cabeça, estou pedindo cola aqui. Não, depois já que é ele que tem a informação, depois nós fazemos essa pergunta. Eu queria só... eu não gosto de voltar atrás nas perguntas, mas tem uma coisa que o senhor falou que me deixou aqui preocupado, que é o seguinte. Nós tivemos uma situação que o senhor reconhece, foi uma situação de maior calor e maior vento no período de 2023, segundo semestre em especial. Que acho que inclusive seguiu nos 2 primeiros meses desse ano. Mas, mesmo com o aumento das chuvas, quando a gente compara com os períodos anteriores, os mesmos meses do período anterior, a gente encontra, em algumas dos pontos de medição, valores maiores do que anos anteriores. Agora, a qualidade do ar ficará à mercê dessas variações climáticas, no sentido de que nós chegamos a ultrapassar em uma das medições até o limite que eu acho muito extenso dos 14 gramas por metro quadrado, por 30 dias. Então, é uma pergunta, quer dizer, é possível que a gente considere que isso foi só uma eventualidade que não vai acontecer mais, ou nós vamos ficar submetidos havendo vento forte, tempo seco? Me parece que essa é a tendência com a crise climática que vivemos. A gente estaria submetido àquelas condições em que a percepção mesmo da comunidade foi bastante grave, inclusive com pessoas chegando de vários locais essas denúncias. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: nós podemos ficar à mercê disso ou nós vamos ter que requalificar as medidas para mitigar a poluição na Grande Vitória? Estou falando de Grande Vitória, mas especificamente aqui, que o nosso interesse é na cidade de Vitória. Vereador André, a gente tem que, primeira coisa, acho que cabe destacar, que apesar de a gente ter, salvo engano, 40% das metas da Vale entregues. Nós estamos falando, acho que de 40 e poucas metas, 22 foram entregues. Da Celor são mais de 130, eu acho que a Celor já entregou 60%, mas a gente não pode desconsiderar que as metas e os investimentos de maior vulto e de maior impacto ainda estão em execução. Primeiro ponto que tem que ser registrado é este. Então, a gente tem ainda investimentos e metas que serão entregues ao longo deste ano e que certamente trarão reflexos só a partir da sua conclusão. Então, primeiro, o senhor poderia me especificar quais que ainda faltam dessas? Não sei de cabeça, teria que pegar o TCA para especificar, mas... Nós podemos fazer o requerimento dessa informação. A gente tem o status do TCA, está tranquilo de passar. Então, o primeiro ponto que tem que se destacar é esse. Certamente o TCA trouxe mais controles e ganhos. Isso é indiscutível pelas observações, inclusive das equipes em campo. A equipe técnica em campo fala disso, relata isso. Mas condições climáticas adversas vão gerar situações de desconforto, que vão estar amenizadas pelos novos controles, mas que não quer dizer que teremos garantia absoluta, dependendo da condição, que não teremos incômodo. Isso não tem como ninguém garantir, visto que a qualidade do ar é um conjunto grande de parâmetros que não estão só associados às fontes poluidoras, mas a condições climáticas, vento, ressuspensão, várias outras fontes. Então, garantia absoluta não teremos. A gente vai ter que continuar medindo, continuar acompanhando, depois do encerramento do TCA, mas o que a gente observa como tendência, como variações, inclusive das condições climáticas, é uma melhora e uma diminuição de variação. Pois é, mas a gente, quando está falando especificamente do que ocorreu em segundo semestre, óbvio, nós estamos usando os dados que estão disponíveis. Nós estamos falando, inclusive, pela dispersão medida em determinados pontos de medição, nós estamos falando de uma participação
em especial da siderurgia. Não é única, né? Porque tem a ressuspensão, tem todos esses dados. Mas quando a gente pega ali a ponta da Ilha do Boi, por que a gente fala nisso? Porque, às vezes parece que a gente só está falando da Ilha do Boi. Não é porque a Ilha do Boi ela tem uma posição negativamente privilegiada. Ela sofre um impacto mais direto em que a possibilidade da leitura ali nos dá um movimento específico de uma das fontes de poluição. Estão lá exatamente as duas dimensões, porque traz ali a maior correlação. Porque você tem um destaque. Nesse sentido, me parece que, pelo menos nessa fonte, como também na fonte de ressuspensão, a gente teria uma saída que eu acho que seria bastante útil e que seria a lavagem de vias, né? É uma discussão que está posta. E nessa fonte especificamente tem a questão do modelo de mitigação que está relacionado com essa tecnologia da wind fence ou com a possibilidade do domus, quer dizer, que é a cobertura dos pátios. Quando o senhor diz isso, de que a gente vai ficar sempre com um impacto maior ou menor, me parece que em algumas fontes é possível superar o modelo, né? Ainda que a gente tenha as outras para depois trabalhar. A construção civil, que tem que ter um tratamento específico, a ressuspensão de vias, que tem outro. Estou falando só daquelas que parecem ser as mais evidentes, as que a gente pode dar conta com alguma tecnologia disponível. Nesse sentido, me parece que eu vou perguntar isso depois para o senhor mais especificamente, mas assim, dizer que a gente vai ter que suportar incômodo ou, mais do que isso, adoecimento, porque a gente tem uma correlação entre a poluição do ar com doenças respiratórias, doenças cardíacas, que já está feito aí há muito tempo, mas me parece que quando a gente diz assim, a gente vai ter que suportar isso, me parece que a gente não tem que suportar isso, porque existem tecnologias que poderiam, em algumas fontes, nos evitar o impacto decorrente da mudança climática ou do aumento do vento, do tempo mais seco. Me parece que é isso, mas eu vou chegar lá quando for fazer a pergunta relativamente às wind fence. Eu queria que o senhor fizesse essa consideração para a gente. Eu não entendi a pergunta do senhor. Mas aí eu faço ela melhor lá na wind fence. Eu vou recuperá-la e vou fazer isso. A gente tem uma cláusula sobre a utilização da CETESB. Alguma vez os senhores usaram... olha só, a cláusula do TCA diz o seguinte: para auxiliar a equipe técnica do IEMA para o acompanhamento do objeto presente TCA 2, o Estado do Espírito Santo, por intermédio do IEMA, poderá realizar a contratação da CETESB com ressarcimento integral dos custos da presente contratação, repartido pelas empresas Vale e Arcelor, localizadas no Complexo Tubarão e Complexo Portuário Tubarão, o qual observará as regras internas da Vale e da ArcelorMittal. Aí a pergunta é se já houve o uso dessa cláusula, os senhores já precisaram fazer a contratação da CETESB para fazer o acompanhamento do cumprimento dos TACs? A CETESB, hoje o IEMA tem um contrato vigente com a CETESB de acompanhamento de metas e de auditorias periódicas, que a gente faz em parceria com uma identificação das metas que têm mais relevância no aspecto de conhecimento técnico, e a gente já teve... O contrato está vigente e a gente já teve vistorias em parceria. Esse contrato já é direto com o IEMA? O IEMA, a gente fez o contrato com a CETESB. Então vamos pedir a gente tem relatórios, eles têm conosco, a gente já teve treinamento com a equipe, acompanhamento e vistorias e validações de metas em parceria com a CETESB. Vamos fazer requerimento também desses relatórios de acompanhamento. Isso a gente faz, porque vocês não vão lembrar agora, né? Então a gente faz por escrito. Dezembro de 2023, o IEMA noticiou que, passados 6 anos da celebração dos TACs, a Arcelor, então, esses dados que o senhor tinha falado aí, possuía 55 dos 131 metas aqui cumpridas, a Vale 27 de 48 metas não cumpridas, sendo que parte delas ainda estariam no prazo ou ainda sendo avaliadas pelo Instituto. A pergunta era se o aumento de servidores para essas funções auxiliaria nessa avaliação de pendências. Mas o senhor está dizendo que
está com a equipe cheia, com os 8... Está com a equipe suficiente para garantir as avaliações das metas e de fiscalização em campo também. Mas essa equipe suficiente é de 8? Não, o que eu falei, Não, são né? 7 pessoas, 2 do contrato que estava em aberto e mais 5 próprios. 2 mais e a gente 5. não tem metas em atraso com a avaliação do IEMA. Tá. Por que não há publicidade clara a respeito das metas que foram ou não foram cumpridas? Porque o IEMA não disponibiliza relatórios de cumprimentos completos no site. A gente tem publicidade dessas metas, do cumprimento. Se eu quiser ir lá no site do IEMA, eu consigo achar essa... A gente tem relatórios de acompanhamento com a comissão de acompanhamento. Mas no site? Não Estão disponíveis no no site? site não, acho que não. Ok. Então, eu vou fazer o pedido para o senhor para que, se possível, coloque isso no site, porque é importante uma informação pública dessas que a gente não deveria sequer fazer pedido de informação. E vou pedir uma outra coisa, que o senhor retorne com as tabelas para os pontos de medição de poeira sedimentável do município da Grande Vitória. A gente colocou o PI e saiu a tabela. Essa tabela é fundamental para a gente poder fazer, inclusive, o acompanhamento dos dados e fazer as tendências, que lá, às vezes, não é tão fácil, porque o PI está mais... como é que eu posso dizer? Ele está montado para um determinado tipo de pesquisas, né? A gente, se quiser tirar alguma coisa mais dos dados, não consegue fazer. A gente ali. tentou montar o BI exatamente para facilitar a avaliação, e não só de pesquisas de dados, ou algumas vezes com interpretação equivocada. Mas não temos nenhuma dificuldade de voltar com os dados. Colocar com os dados lá, porque é complementar, não é retirar um, né? Complementar. Então, se o senhor puder fazer isso, seria importante. Inclusive, para essa CPI, eu vou fazer o pedido dos dados tabelados, né? Porque, diferente da automática, que está tudo tabelado, a gente não tem todos os dados tabelados da medição manual, né? Alguma ação... Então, o senhor está entendendo que não tem descumprimento, então não teria sentido pensar em uma ação do IEMA pelos descumprimentos. Sim, aqui, 2016, a Polícia Federal, no laudo 189/2016, indicou que as wind fences auxiliam na contenção do vento, mas não do material particulado propriamente dito. Quer dizer, elas são uma barreira dinâmica, mas não são uma barreira para a dispersão do próprio material, em razão do tamanho das tramas e da granulometria do material, que é muito diferente. E esse laudo da Polícia Federal declara que ela é ineficiente no controle da dispersão do material. Houve alguma adequação dessas tramas das wind fences? O IEMA requereu isso a algum momento? Qual é a avaliação que os senhores têm em relação a isso? E aí a segunda pergunta que está relacionada aqui é exatamente se não há uma tecnologia mais adequada à contenção da dispersão do minério em suspensão e do carvão, lá, né, no caso das empresas ali da ponta, do que o uso das wind fences nos pátios, porque eu já vi que muita parte do processo produtivo ali foi enclausurado. Né? Uma parte grande foi a correia que caía direto no mar, está enclausurada, as casas de transmissão também estão em processo de fechamento, mas os pátios ainda são um problema sério, e por isso eu fazia aquela pergunta, quer dizer, quando aumenta o vento e quando o tempo está seco, a operação não é contida pelas wind fences, como a gente viu no caso de segundo semestre de 2023, e imagino que também no início agora de 2024 em algumas medições. Queria saber se, na sua avaliação, primeiro, como que está sendo feita a fiscalização do IEMA sobre a qualidade ou a eficácia das wind fences? E se os senhores têm alguma indicação de melhora dessa tecnologia? Eu desconheço esse laudo da Polícia Federal, então, primeiro aspecto. Sobre as wind fences, a gente tem que lembrar que o TCA foi proposto por a equipe técnica do IEMA com o apoio e a indicação da CETESB, que é uma instituição reconhecida nessa área,
E lá tem um princípio, doutor André Moreira, Fica à vontade. Da BAT, da melhor tecnologia disponível aplicável. Então, tem uma expressão no TCA que é BAT, que é Best Available Technology, aplicável àquela realidade. Então, a gente entende que foi aplicada a melhor tecnologia disponível à época para aquela realidade. Outro ponto que é necessário enfatizar, que nenhum controle desse, existem controles sobre controle. O Indefense, ou qualquer controle isoladamente, ele tem um nível de eficiência, mas ali a gente tem, não só ali, como em várias outras áreas, as metas têm controle sobre controle. Então, por exemplo, uma pilha, eu não sou especialista no assunto, mas uma pilha tem controle do Indefense em alguns pátios, tem aspersões, em alguns pátios tem canhões de aspersão, tem alguns pátios que tem polímeros. Então, esperar o resultado só com a Indefense é uma avaliação que não está correta, porque o próprio TCA estabelece controle sobre controle para mitigar os riscos de um controle falhar e maximizar a eficiência. Então, quando você fala de um pátio, o pátio tem que ter o Indefense, mas ele tem que ter aspersão, umectação, dependendo do pátio, polímeros. Tudo isso é observado quando são feitas as vistorias. Então, não é só o Indefense que vai trazer o resultado esperado. Mas o senhor concorda que se a gente tivesse com domos ali, já existem domos em outras empresas da mesma área no mundo, esse impacto da necessidade da umectação, dos polímeros, tudo isso não seria um problema, porque isso decorre da exposição daquele material ao tempo. Eu desconheço a tecnologia do Domus aplicável à realidade das empresas do complexo. Eu conheci, por material de internet, domos aplicáveis e outras instalações. E a CETESB não indicou essa... Na época, a CETESB não indicou o BAT. Pela BAT, o Domus. Como foi feita a avaliação, ou eu vou perguntar, inclusive, se existe avaliação da eficácia das Indefense? Porque deve ter um nível de eficácia para a gente ter a medida delas. Eu não sei com detalhe se tem algum número, alguma expressão numérica dessa eficácia. As empresas alegam em função da diminuição. A diminuição do efeito do vento certamente diminui o arrasto, né? Que é então, o Indefense não é um bloqueio total. Ele traz um efeito diminuir a velocidade do vento sobre as pilhas e, consequentemente, a capacidade de arrasto, né? Mas eu não tenho esse número estatístico de cabeça de referência do Indefense. Esse número a CETESB deve ter esse número? Seria onde a gente deveria procurar esse número? Você conhece, tá? O projeto de Indefense apresentado pelas empresas traz uma referência de diminuição de efeito eólico, e aí, consequentemente, pode-se projetar uma diminuição de arrasto. Mas eu não sei de cabeça, a gente pode dar uma olhada, e as próprias empresas podem apresentar também, no meu entendimento, o projeto e a eficiência esperada de cada projeto. Pergunta mesmo para saber, não seria a função do IEMA fazer a avaliação dessa eficácia, ou o IEMA só recebe a indicação das empresas e aceita o IEMA vai olhar o resultado esperado. Então, assim, o que a gente vai verificar é se está tendo emissão de poeira, porque é a soma dos controles. Então, a gente não tem uma referência para meta isolada, vai entregar A ou B, até porque muitas vezes isso é praticamente impossível de medir. O que se tem numa vistoria, se tem emissões percebidas, existe um auto, existe verificação de fontes dessa emissão, se algum do controle falhou, polímero não estava adequado, se o Indefense, por algum motivo, rasgou. Então, assim, depende da situação real para avaliar, mas não tem uma medição estatística absoluta de quanto que o Indefense vai trazer de resultado na emissão de poeira e quanto que dessa emissão de poeira local vai se refletir na qualidade do ar numa bacia atmosférica cá do outro lado, por mais perto e direto que seja, como, por exemplo, o período do boi, ele tem outros fatores. Não, eu estou dizendo isso porque o segundo semestre de 2023 nos disse que
sob algumas condições, elas não permitem sequer alcançar os dados, os limites que já são bastante altos, né? Eu acho que o senhor falou do guia de melhor tecnologia prática disponível. Isso é uma expressão que é usada, a técnica é BAT, Best Available Technology. Ou seja, a melhor tecnologia aplicável àquela realidade. Agora, no final de março de 2023, a Gazeta noticiou que o Ministério Público notificou o IEMA para que apresentasse propostas sobre uma nova rede de monitoramento de poeira sedimentável, tendo como base também essa melhor tecnologia disponível. Nós já temos um ano desse fato, né, dessa notificação do Ministério Público. O senhor, como é que está esse processo de atualização das redes de monitoramento? Primeiro, os técnicos sabem explicar melhor, mas primeiro tem que se destacar que a medição que a gente tem hoje é a única medição certificada existente no mundo para poeira sedimentável. Ela traz uma defasagem de mais de 30 dias, isso é ruim, mas ela é a única que traz uma medição auditável e certificada, inclusive reconhecida pelo Instituto Americano de Qualidade do Ar. Então, esse é o primeiro ponto. Não nos satisfaz porque muitas vezes o resultado traz uma distância temporal que não nos permite uma correlação direta com eventuais situações climáticas ou operacionais. Nesse sentido, há mais de um ano, o IEMA já tem, em parceria com as empresas, foram testadas duas tecnologias. Uma que está em teste ainda, que roda na França, em Dunkerque, que foi contratadas 2 estações por cada empresa, né? 2 por cada empresa, e, infelizmente, essa tecnologia não trouxe resultados adequados, ou seja, a gente não trouxe condições de trazer comparação e ajuste de curva comparado. Muita falha de dados, muita falha por condições climáticas. Em chuva, é um mecanismo extremamente preciso, esse é de balança de precisão, um é de balança e outro é laser, né? Balança de precisão. Então, em condições de chuva, ela não traz resultado. Algumas condições externas que ela fica exposta aqui não traz resultado. Então, a gente já está há mais de um ano, quase 2, vai fechar 2 anos, 1 ano e meio, com essa tecnologia, testando com um fornecedor que é francês, e a gente não conseguiu trazer resultados que apontam confluência de resultados. Por que dessa preocupação do órgão ambiental? A pura troca de uma tecnologia por outra, por uma não certificada, poderia sugerir que a gente estava trocando a tecnologia para apresentar resultados melhores, e não é essa a intenção. Então, a nossa ideia é que a tecnologia pudesse confluir os resultados para ser uma substituidora. Isso a gente não conseguiu, tanto nessa tecnologia francesa, quanto numa tecnologia de uma empresa do Estado, que tem bastante aplicação em vários lugares. No início do processo, eles não conseguiram trazer estabilidade. Por conta disso, o IEMA está com edital aberto, que encerra-se agora no dia 22 de abril, ofertando qualquer empresa que tenha uma tecnologia que possa nos apresentar e tenha disponibilidade de colocar em teste para a gente verificar a sua aplicação à nossa realidade, a gente está com esse edital aberto. Então, de um lado, a gente já colocou 2 tecnologias, uma foi desligada da empresa Capixaba, pelos resultados que eles apresentaram num período, acho que, salvo engano, de 6 meses, 4 a 6 meses. E a outra está em curso, mas os dados têm muita brecha e descasamento dos dados. Por conta disso, a gente abriu um edital para verificar se tem alguma outra tecnologia que possa ser usada, e agora a nossa procura não é em substituição, mas em adição, para ver se a gente, de um lado, tem os dados históricos certificados, para a gente continuar mantendo uma série histórica e, consequentemente, uma capacidade de comparar, né? Do outro, uma tecnologia que nos permita uma maior correlação no intervalo de tempo menor, que nos permita trazer uma maior correlação
para a gestão pública e, consequentemente, para a sociedade, de fatos climáticos e de situações operacionais. Porque hoje o resultado sai praticamente 40 dias depois da medição. Isso. Seria poder atuar em consequência mais rapidamente. Numa correlação de causa e efeito mais direta, visto que, sem modelos matemáticos, doutor André, é muito difícil criar, no passado, uma correlação direta da fonte que gerou aquele desvio. Então, a gente teve situações, por exemplo, a obra tão importante para nós, da terceira ponte, trouxe impacto grande nas medições ali da Enseada do Soar. A gente teve situações, que não é essa nesse semestre, de ter dados fora da curva, quando você foi ver, era uma casa que estava com uma obra do lado. A gente teve situações de dados fora da curva, lá em Laranjeiras, a gente foi ver, porque a equipe vai periodicamente verificar a estação e o que tem no entorno, exatamente para observar isso. As obras viárias lá em Laranjeira estavam gerando impacto na estação que roda no Dório Silva. Então, existem vários fatores, e aí, com os dados no intervalo de tempo menor, vai nos permitir uma correlação mais direta. Então, tivemos duas tecnologias em análise, atualmente tem uma, os resultados não estão apontando para a confluência e abrimos um edital para novos fornecedores apresentarem possíveis tecnologias para teste. A propósito disso, o fato ocorrido no final do ano, no ponto 9, né, no ponto de medição 9, que foi encontrarem os baldes de medição virados. Quais são as novidades? Existe alguma? Eu sei que tem um procedimento interno, foi feita uma notícia do fato ao Ministério Público, nós também fizemos pelo mandato, porque a gente acabou não tendo em dezembro de 2023 a escalada daquele momento, era o último ponto daquele momento. Ali tem um vácuo que não vai ser resolvido para aquela estação. Os senhores já têm alguma ideia, tem alguma informação que possa ajudar na especificação desse fato? O último status, que a gente teve acesso às câmaras de filmagem da instituição, do hotel, ela é no corredor, então ela não nos permitiu. A gente identificou que tiveram colegas do IEMA, tiveram colegas da empresa que faz a medição, mas tiveram servidores da empresa e o hotel também estava em obra. Então, servidores de terceiros que tiveram acesso lá. A gente não conseguiu, então, nenhuma imagem conclusiva. Muito provavelmente, vereador, pessoas que não estão acostumadas com o ambiente, e aí pode ser algum novo empregado do hotel, ou servidores da empresa de obra de construção civil que estavam trabalhando lá, vendo o pote virado para cima, eventualmente com água, podem ter virado pela preocupação com a dengue. Isso é uma hipótese levantada pela equipe, bem provável, mas a gente não teve quase mais nenhuma conclusão de quem causou isso. Nesse espaço também tem acesso a outras estações de monitoramento, né, das empresas ali naquele mesmo espaço? Mas automáticas, né? Não, ali no telhado lá do hotel, a Vale tem um equipamento. Mas é automático. Eu não sei qual Não, eu acho que depois eu faço então essa pergunta especificamente a você. Tem outros equipamentos, mas eu não sei precisar quais são. Ok. Já tive em algumas estações, mas da do Senac especificamente eu não tive. Nunca visitou, né? A notícia de que nós temos TCAs anteriores, a gente já falou, né, 2008, 2009, e no site do IEMA menciona que aquelas ações tinham um prazo de conclusão que era 2011. Em maio daquele ano foi divulgado um estudo pelo IEMA que identifica os responsáveis pelas emissões, quer dizer, as fontes, né, das emissões na Grande Vitória. Os percentuais variam, mas as empresas poluidoras lá da Ponta de Tubarão participam em alguma medida dos poluentes que foram estudados. Considerando que a gente teve uma situação grave no final do ano passado, que ainda no início desse ano,
Tem previsão de algum novo estudo pelo IEMA sobre fontes? Tem sim, está em andamento com a Universidade Federal do Espírito Santo a discussão de parâmetros para a gente estabelecer o termo de referência para a contratação desse estudo. Ok. Novembro de 2023, enquanto em 2018 todas as estações mostravam ter pelo menos 90% de eficácia, ou seja, 9 em cada 10 análises faziam um resultado válido, em 2023 essa capacidade de operação chegou a 0 em alguns pontos. Houve uma depreciação das estações... Das automáticas, deve ser. Porque as outras não tem sentido, porque são balde, né? Uhum. Consegui fazer... A gente veio com um processo de substituição, que a gente teve várias atividades em 23, e nesse processo de substituição a gente veio com um envelhecimento da ranquear, da rede automática, e algumas situações sem reposição, então a gente vê o histórico de diminuição. Quando foi 22... A gente fechou um novo acordo para renovação, em que a Celor cuidou de um conjunto de medições e a Vale de outro, e em 23 a gente fez todo o processo de renovação. E nesse processo de renovação teve momentos que a estação foi substituída, e alguns momentos que ainda estava em ramp-up, fazendo adequações, certificação, que a gente ficou sem medição. Mas foi no processo de substituição e renovação. Hoje a gente está com as 9 estações completamente atualizadas tecnologicamente. Okay. Mas nós ficamos com um período de apagão de dados aí, né? Teve algumas estações em que, no processo de substituição, questões de chuva, mudança de tecnologia, melhorias que tiveram que ser feitas em infraestrutura física para receber os novos equipamentos, tivemos momentos na substituição que ficamos sem dados em algumas estações, sim. Em relação especificamente a Vitória e Vila Velha, mas Vitória é mais importante só porque Vitória e Vila Velha estão contíguas ali, então houve um período em que esses dados ficaram não disponíveis, inclusive em relação à poeira, a PM2,5, inclusive porque teve um evento aí, um ranqueamento de cidades, e as 2 cidades não apareceram porque elas não tinham dados relativos a elas. O senhor sabe dizer que período foi esse que a gente ficou sem esses dados? De cabeça não, mas o senhor está falando de qual ranqueamento? Houve um ranqueamento que me parece que não foi nem diretamente relacionado à situação de medição, não foram dados do IEMA, mas eles correspondem a um período que Vitória também ficou sem dados. Não sei precisar qual o período de cabeça, não. Eu posso fazer o requerimento específico para o senhor. Tá no site lá, a gente confia. Deixa eu ver aqui. A gente tem um estudo, além do estudo do IEMA, um estudo também da universidade, feita pelo senhor Israel Pestana Soares, que contatou que as atividades das siderúrgicas eram responsáveis por 80% do material particulado total na região da Grande Vitória, concluindo que a siderurgia era a principal fonte poluidora do ar. A Vale seria responsável por 60,58% do material particulado, a Celor por 24,15%. A gente, considerando esses estudos, a gente vai ter que fazer novos estudos, mas assim, o impacto que essas empresas têm, elas não indicam que a gente teria que ter uma atenção especial, especificamente também o IEMA, para poder atacar essas 2 fontes. E considerando o aumento lá no final do ano passado, quando é que a gente poderia pensar numa melhora efetiva, não só numa tendência de melhora, mas uma melhora efetiva na qualidade do ar, no sentido que a gente não tivesse mais episódios de percepção do aumento do pó preto como aqueles que a gente teve no final do ano passado? Eu sei que o senhor já respondeu que acha que a gente vai ter que conviver com isso, mas o senhor acha que não tem nenhuma medida que possa ser aplicada, em especial a essas empresas, que a gente pelo menos não tenha que conviver com isso que a cidade de Vitória
chamou aí pela voz de uma pessoa assim, estou de saco cheio do pó preto? Olha, eu não sei precisar. O TCA, de novo, tem as melhores tecnologias aplicáveis na época. A gente vem acompanhando a implantação dos TCAs, a entrega dessas metas, e a gente vem, do ponto de vista de tendência, observando melhores. Garantir que vai ter, a gente pode ter situações climáticas extremamente adversas. Se tiver uma tempestade de vento, em qualquer situação a gente vai ter poeira. Sim, por mais que tenhamos controle, e não necessariamente só poeira de carvão, de minério, a gente pode ter de qualquer tipo de poeira. Garantia absoluta, não tem como ter garantia absoluta, com uma tecnologia que vai gerar zero de incômodo. E tem outro ponto, existe um estudo na Universidade Federal, mais antigo, que fala da percepção de incômodo versus a quantidade. A gente deve renovar esse estudo também em parceria com a Universidade Federal, porque isso aponta também para limites que a gente tem que buscar como sociedade de melhora dos limites legais para esse aspecto. Somado a isso, a gente precisa, de fato, fazer a revisão do DNA, que é ele que vai nos dar uma melhor, dada a nova realidade, a proporção de responsabilidade, porque não é só a medição. O DNA, além de medir os componentes, as partículas, também trabalha com modelos matemáticos que tendem a apontar as fontes. Então, não é só medir o que tem lá no pote, mas tem que ter modelos matemáticos. São ações que a gente está fazendo para ter mais garantia. Condições climáticas adversas, o IEMA intensifica as fiscalizações, intensifica a resposta às denúncias. São ações que a gente toma para mitigar as situações, mas garantir que não vai ter situação uma ou outra, ou até um erro operacional, um descontrole operacional que pode ocorrer, aí não tem como garantir. Não, pois é, mas eu acho que a gente poderia também, além disso, revisar essas melhores práticas. Talvez elas já tenham sido atualizadas tecnologicamente, porque me parece que a solução do Domus é afastada e a gente não tem nenhum dado que diga que ele não é aplicável. E não é uma solução nova, me parece que já usada no mercado nessas áreas de siderurgia. Porque senão a gente vai continuar usando a Wind Fence com polímero, com umectação, como padrão único de possibilidade de contenção. Me parece que isso não tem se mostrado efetivo. Nós vamos precisar pesquisar mais sobre outras condições. Inclusive, ia pedir, se o senhor, imagino que não tenha, que é qualquer estudo que afaste a possibilidade do uso do Domus ali. Porque me parece que o que o senhor me disse é que o senhor não sabe da utilidade, né? da possibilidade. Da possibilidade aplicável àquela realidade. Ok. Vi estudos de Domus em outras realidades e não conheço estudo de Domus aplicável àquela realidade. Essa seria uma tarefa para a CETESB, me parece, né? Dentro das relações que foram quando se criou os TCAs e agora no acompanhamento, se a gente precisasse fazer uma revisão dessa, seria a CETESB que faria essa revisão para a gente? Não sei precisar quem seria o mais adequado a fazer isso. Mas hoje a gente tem dentro do IEMA, tem outras consultorias, a tecnologia muda, mas ela é muito associada à realidade operacional. Do que eu conheci, todos os domos que eu conheci de leituras e materiais de pesquisa foram aplicáveis em fase de projeto da planta, não como uma solução posterior à planta, do que eu conheci no passado. Então, o que o senhor está nos dizendo só dá para colocar o Domus quando está sendo... eu conheci no passado, quando pesquisei, tinha Domus, Coreia, Canadá, Coreia do Sul, aplicáveis a projetos que nasceram com essa coisa. Porque o Domus, da época que eu li, já tem bastante tempo, ele está associado com as questões de exaustão, com questões de segurança ocupacional, não é só questão ambiental, tem outras características
que têm que ser consideradas. Então, do que eu conheci, eu não conheci. Pode ser que hoje tenha tecnologia que para possa fazer ser uma aplicada. adaptação a uma planta já em operação, né? Rede automática de monitoramento da Vale, a RAMP. O senhor trabalhou lá, deve ter mais informação sobre isso. Ela possui certificação ou acreditação do ponto de vista daquele que a gente poderia usar como elemento para controle técnico, né? Do ponto de vista não só interno da empresa, mas para a gente poder avaliar a qualidade das medidas que são adotadas lá. Vereador, eu acho que quem deve responder com precisão isso é a Vale. Não conheci, na época que trabalhei lá, não tinha essa certificação. Ela foi uma rede montada para gestão operacional. Okay. Buscar desvios e comparação de setores e fazer atuação por setor. Então, você tem vários setores, né, que são medidos eventualmente num conceito entre entrada e saída, e o que sai é, em tese, o que foi produzido ali dentro daquele setor. Isso era muito usado para aumentar o controle, a eficiência de umectação, o monitoramento e a diminuição da emissão por setor. Não conheci na época, e a Vale deve responder, se tem uma certificação hoje que ela possa ser usada no aspecto para publicação externa. O senhor lembra e sabe dizer para a gente como é que funcionava o sistema? Muito conceitualmente, sei. Para cada setor, por exemplo, um pátio, existe torres, salvo engano, em 2 ou 3 níveis de medição, que tenta, com o modelo matemático, criar uma circunscrição naquela área. Então, imagine de forma didática que tem um pátio retangular e você tem medidores para cada um dos lados do retângulo. A partir de posição de vento, porque essas torres também têm medições climáticas, se eu não estou enganado, você faz uma medição entre o que entrou naquela área e o que saiu por interpolação desses dados, e aí você tende a medir o que foi gerado ali dentro. Mas isso é uma informação de passado. Quem tem toda a competência e deve trazer esse esclarecimento à comissão. Mas o IEMA não usa esses dados para nenhuma finalidade, né? Ok. De comparação direta com os resultados, não, porque eles são os dados que estão dentro das operações e a gente não tem como trazer uma correlação dele direta com as medições que a gente faz ao longo da cidade. Então não faz teste, a IEMA não tem nenhuma preocupação especificamente com as ramps, no sentido de que elas, pelo que o senhor falou, elas são de gestão operacional, então não é preocupação da gestão ambiental do IEMA em relação a elas, né? Pois é. Esse último semestre, vamos voltar a esse tema do último semestre de 2023 e início de 2024, mostrando um aumento localizado, inclusive em algumas das estações que estão vinculadas lá às poluidoras. Será que não está na hora de uma readequação do termo de compromisso ambiental, talvez até um TCA, um TAC, né? Uma medida mais segura para que a gente faça uma revisão dessas medidas mitigadoras? Não me parece que só usar o polímero, a umectação e mesmo a necessidade tão premente da presença do IEMA dentro da estação para, como o senhor disse, tentar baixar a quantidade verificada de final de 2023 para o início de 2024, será que não está na hora, na sua análise, como presidente do órgão que faz a fiscalização, uma revisão dessas medidas para que a gente possa ter medidas mais eficazes de garantia da qualidade do ar de Vitória? Vereador, eu entendo que não está na hora porque a gente não está com o TCA entregue. Como a equipe técnica mesmo sempre alerta, e eu trago esse reforço de alerta, a gente tem investimentos e metas importantes que ainda estão em execução. Então, essas metas têm que ser entregues, têm que ser validadas se elas estão gerando resultado e, a partir daí, medido. Somado a isso, a gente tem que ter a nova avaliação do DNA,
né, para a gente saber das fontes e modelos com essa nova realidade, somada a medições que nos vão permitir, se a gente conseguindo parâmetros que nos dê medições de poeiras sedimentáveis em ciclos menores, uma maior correlação. Então, entendo que precisa esse conjunto de coisas evoluírem para poder ter uma avaliação efetiva se o resultado não foi esperado. A gente tem observado, pelas condições operacionais que a equipe vistoria, pelos resultados, a gente teve uma situação de um semestre, de um calor atípico muito forte no final de 23 e início de 24, mas a gente tem observado como tendência melhora. E, de novo, muitas metas importantes estão ainda em execução. Então, depois dessas metas executadas, depois de um novo DNA, a gente vai ter mais precisão desses resultados. Como o senhor disse, não sabe quais são as metas que estão pendentes ainda de implementação. Não, mas a gente sabe que são as de implementações mais complexas, projetos mais complicados, são as pois maiores. Mas eu queria perguntar se tem alguma relativa especificamente aos pátios de minério e carvão, se tem alguma específica para reduzir esse impacto que a gente viu, que aí não tem... É um dado que nós não podemos negar. Vento, calor, tempo seco, vai aumentar, vai haver dispersão maior de poeira na cidade, inclusive, como a gente disse, em alguns pontos tendo superado, um ficando muito próximo e o outro superado a meta. Quer dizer, tem alguma, não sei se o senhor sabe dizer isso. Não sei de cabeça, não sei precisar. Outra questão, qual foi o critério técnico, se o senhor sabe me dizer, para a fixação dos 14 gramas por metro quadrado? Não conheço. O senhor não conhece esse não dado? Conheço, a gente foi pode... um decreto que foi colocado... Sim. Quando? É 2014. Não, acho que ele é anterior, né? Não? Eu acho que foi 2013, o decreto 2014. 2013. 2014. 13. 13. Não conheço. Não conheço. Se... segundo... A quem nós devemos fazer essa pergunta? Quer dizer, alguém tem que responder isso para a cidade, não é só para a CPI, mas quais são os critérios técnicos para a fixação desse percentual ou não, ou outro não, porque me parece que esse percentual aqui, nas médias dos períodos anteriores à fixação, não se chega próximo a ele, chega abaixo dele, é como se tivesse fixado um percentual em que permitisse o aumento da dispersão de poeira na cidade e não a redução. A quem a gente faz essa pergunta? Eu não tenho esse conhecimento histórico de como é que foi a referência do processo, quais eram os dados históricos que tomaram como referência. Não sei. Mas eu acho que devo fazer, ainda que seja por escrito, fazer ao IEMA esse questionamento da adequação desse padrão à realidade, inclusive histórica. Essa é uma pergunta que vocês poderiam responder para a CPI. Vai buscar informações para trazer a resposta. Ok. Eu acho que são esses os dados aqui. São essas as minhas perguntas, por enquanto. Porque nós temos outro, né? Mas eu acho que a gente já matou muito das questões. Talvez o seu Takahiro vá responder outras questões mais específicas. Vereador Duda, você se sente contemplado ou quer formular mais algum tipo de pergunta? Oi. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados, o Takahiro e o Alaimar. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Eu acho que me sinto contemplado com a fala do vereador, né, André Moreira. Cumprimentar o presidente também. Sobre a dúvida, né, do que houve no ano de 2023, houve também um problema do sistema, não é isso? De alguns aparelhos em 2023 para 2022 para 2023, que era para... Estava aguardando manutenção. Não Os foi equipamentos isso? Da ranqueada rede automática, na troca, a gente teve períodos que a gente ficou sem medição. E aí, por isso, talvez esses dados que o vereador André Moreira requereu e que não teve as informações necessárias, porque nesse período vocês não tiveram
como fazer análise, mas me sinto contemplado sim. Acredito que a gente vai estar caminhando de forma positiva. A gente precisa... Eu sou muito de ir no local. Conversei hoje com o Erailton Moraes, que ele sobre outros assuntos, mas a gente sabe do empenho, né, que ele tem trazido, e por isso dessa CPI, que os moradores têm questionado muito sobre o aumento do pó preto no nosso ar. A qualidade do ar teve uma queda, mas a gente sabe das buscas constantes para melhorias. E tem tecnologias que melhoram muito, mas a gente sabe que também o tempo tem ficado muito seco, muito vento, a gente não tem como combater a questão do ar, da poeira no ar. Mas, mais uma vez, obrigado, André Moreira, pelo empenho de buscar, de fato, uma forma de melhorar, pelo menos diminuir o impacto na cidade de Vitória. Fica à vontade, presidente. Bom, eu tinha algumas perguntas a serem feitas aqui, mas em parte algumas foram até de forma formuladas pelo André. Você ainda tem muitas outras perguntas? Ok. Eu posso fazer um apanhado daquilo que foi formulado, e na medida em que você compreender que possa complementar o que foi feito pelo André. A primeira seria a periodicidade de monitoramento do pó preto em Vitória realizado pelo IEMA. Quais são os métodos utilizados para essa medição? A segunda seria, houve um aumento de quantidade de partículas no ar ao longo desses anos na cidade de Vitória? Se sim, a gente entende que sim, sabe disso. Quais foram as principais causas desse aumento na avaliação do IEMA? A terceira pergunta seria, quais as medidas do IEMA em ter adotado para mitigar a emissão de partículas do pó preto na cidade de Vitória? Isso inclui a implementação de regulamentações específicas para a indústria e outras fontes poluidoras? Quarto seria, existe algum plano de redução em vigor para diminuir a emissão de partículas de pó preto na cidade? Em caso afirmativo, quais são os principais metas e estratégias desse plano? Quinto seria, IEMA realiza fiscalizações para garantir a implementação efetiva desses planos de redução por parte das indústrias? Se sim, como e com frequência essas fiscalizações são realizadas e quais são as consequências para as empresas que não cumprem as regulamentações ambientais? O sexto seria, o IEMA tem conhecimento de quais indústrias têm cumprido as metas estabelecidas para a redução da emissão de partículas do pó preto? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas indústrias que são a seguir a cumprir essas metas? 7. Como o IEMA avalia o impacto da emissão de partículas de pó preto na saúde da população de Vitória? Existem estudos ou pesquisas em andamento para monitorar efeitos dessa poluição na saúde pública? E 8º, além das medidas de controle e fiscalização, o IEMA tem buscado promover diálogo e cooperação entre as indústrias, o governo e a sociedade civil para encontrar soluções sustentáveis para o problema do pó preto em Vitória? Se sim, quais são essas iniciativas e qual tem sido o seu impacto até o momento? Então, em geral, você acha que em algum momento você fez deu algumas respostas que complementam e outras tem algo que ainda não foi colocado, né, dentro da formulação que eu acabei de realizar agora. Vereador Leonardo Monjardim, a gente entende que algumas a gente passou por elas. Sim. Eu acho que não sei se teremos resposta para todas. Eu posso, inclusive, depois, para não prejudicar, encaminhar essas perguntas e ser enviado por e-mail. Mas eu queria... O Takahiko é um analista sênior nosso lá, estava gerente da área de licenciamento até este mês passado. E como eu tenho uma audiência pública em Cachoeira às 19 horas, ainda tem que passar no Palácio para... Se os senhores me permitissem continuar as perguntas com o Takahiko, eu agradeceria muita compreensão dessa CPI, agradecendo a oportunidade de estar aqui
contribuindo para a CPI formar suas opiniões, trazendo mais informações, sempre de forma muito transparente, comprometido com a verdade e com a melhora da qualidade do ar do estado, da cidade de Vitória. Então, se os senhores me permitissem, eu ia pedir licença para me ausentar em função desse compromisso em Cachoeira. De minha parte, não tenho dificuldade alguma, pelo vereador André também, pelo vereador Duda, nenhuma dificuldade. Agradeço sua presença. Vamos encaminhar por e-mail para que você pudesse... E as perguntas... Isso. Fazemos e depois formular para que a gente possa, inclusive, ter todos esses elementos para a elaboração do relatório final. Eu agradeço sua presença e uma boa viagem e uma boa audiência pública em Cachoeira, Itapemirim. Bom trabalho. Obrigado, Tacarrico. Então vamos dando sequência. Eu vou passar a palavra novamente para o vereador André Moreira, que irá formular para o Tacarrico, né? Tacarrico. Já está funcionando o microfone, vereador André. Esse microfone... Opa. Eu prefiro sempre o outro, porque esse parece que está falando dentro da cabeça da gente, né? Senhor Tacarrico, só para iniciar, o senhor prestou o compromisso na condição de testemunha, né, de que vai falar a verdade aqui perante essa comissão parlamentar, porque a comissão tem poderes típicos do judiciário na condução do inquérito. Primeiro, eu queria que o senhor descrevesse para a gente entender qual é a sua função. O senhor falasse sua idade, seu nome, sua idade, desde quando o senhor está no IEMA e qual é a função que o senhor exerce agora e quais são as atribuições que o senhor tem atualmente no órgão. Bom, meu nome é Tacarrico Hashimoto Júnior, eu tenho 39 anos, sou formado em Engenharia Ambiental, trabalho no IEMA desde 2008, sou servidor efetivo do órgão. A maior parte desse tempo trabalhado no licenciamento, mas eu já trabalhei praticamente todas as áreas lá no IEMA. Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos quase, estive à frente da gerência de licenciamento e controle geral, que é a gerência que cuida, além do licenciamento dessas grandes empresas, Vale e Arcelor, também da qualidade do ar. Fica lá sob a sua... Não, atualmente eu não estou mais como gerente, né? Esse Tá. mês eu fui desligado do cargo, mas estou ainda atuando dentro da gerência como servidor, como analista. Hoje o senhor é técnico, analista. Dentro dessa, quais são as atribuições? Tenta, para deixar bem evidente para a gente, quais são as funções dessa gerência. O que vocês fazem na prática? Fazer o controle da qualidade do ar, o que significa isso em ações práticas? A principal atribuição dessa gerência é fazer o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental no IEMA é dividido em 2 gerências, né, por temáticas. Então, dentro da GGE, né, que é essa gerência de controle e licenciamento geral, tínhamos 4 coordenações, né? Uma coordenação responsável por empreendimentos portuários, petróleo, gás, energia. Uma responsável por empreendimentos que a gente chama de empreendimentos diversos, que são empreendimentos de médio e grande porte, mas que não se enquadram dentro de uma tipologia específica, né? E o licenciamento desses grandes empreendimentos, como Vale e Arcelor, na verdade a gente chama de grandes indústrias, né? Sim. Atividades industriais. Também temos, né, o licenciamento de áreas contaminadas, gerenciamento de áreas contaminadas e qualidade do ar. Então, a qualidade do ar, basicamente o IEMA, ele não é responsável pela política de qualidade do ar, mas ele é o órgão que executor, né? Nossa execução, a maior parte do trabalho da nossa execução é realizar um monitoramento da qualidade do ar, que já exige esforço suficiente da nossa equipe. É grande a equipe disponível para essa? Não. Em geral, as equipes ainda estão deficitárias em relação à quantidade de demanda, né?
mas o que a gente tem conseguido trabalhar com maior eficiência do órgão para diminuir esses gaps, né, essa distância entre a demanda e capacidade de resposta. Então, a gente tem implementado ferramentas, tem trabalhado com o sistema, mais recentemente, né, os sistemas estão disponíveis online, então a gente tem conseguido trabalhar com maior eficiência. Mas a equipe são equipes reduzidas. Além de fazer o licenciamento, que é um trabalho que se faz nas fases de implementação do negócio, vocês podem fazer também o licenciamento por... na verdade, faço o seguinte, quais são os casos em que vocês fariam o licenciamento, por exemplo, das duas empresas lá da Ponta de Tubarão? Para as empresas operarem, empresas com potencial impacto poluidor, elas precisam de licenças ambientais. A gente emite essas licenças e elas têm uma validade geralmente de 6 anos, tá? Pode ser de 6 a 10 anos. Então, durante a validade da licença, nós fazemos o acompanhamento das condicionantes ambientais que são atreladas a essa licença. E a cada 6 anos a gente tem que reanalisar o processo como um todo para avaliar a renovação da... Que é um processo de licenciamento ainda, isso, né? Quando existe alguma caracterização de dano ambiental, de crime ambiental, de violação da lei ambiental, o licenciamento pode ter que ser refeito? Na verdade, o licenciamento, a ideia é controlar as atividades da empresa para que elas gerem o menor impacto possível, né? Não tem como ter atividade, qualquer atividade gera algum impacto, né? Então, nossa função é trabalhar com as de preferência as melhores tecnologias possíveis para minimizar os impactos daquele empreendimento, daquela atividade, né? Então, sempre que constatado alguma irregularidade, geralmente já está contemplado dentro da própria licença alguma condicionante relacionada àquilo. Então, a empresa pode ser penalizada por descumprimento da condicionante ou diretamente pelo fato, né? Pelo dano ocorrido. Mas a gente pode atuar, a gente atua também em atendimento a denúncias, fiscalizações que a gente faz, além do acompanhamento também das condicionantes, né? O que eu pergunto é o seguinte, só para tentar entender. Suspendeu a atividade de uma empresa por conta de um dano, como aconteceu lá na Ponta de Tubarão, 2017, se não me engano. É só que a interdição lá na Ponta Tubarão teve uma da Polícia Federal, acho, em 2015, se eu não me engano. Do município, e a gente, vez ou outra, a gente realiza algumas interdições que a gente chama de interdição parcial, né? Então, a gente não é um complexo como um todo que tá causando dano, é algum equipamento específico, algum processo interno lá, a gente interdita o processo que está dando problema. Tá? Vocês têm feito isso normalmente? Isso é prática, né? Tá. Então a gente pode pedir um relatório que tem relatório das interdições parciais. Né? Está tudo documentado no processo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de levantamento das informações, como os processos são físicos ainda, né? A gente está justamente num período de migração agora, o sistema de licenciamento ele entrou em operação agora esse mês, e ele vai ser implementado aos poucos conforme as empresas forem fazendo o requerimento, né? Então todo histórico está dentro de volumes de papel, né? Então a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade de levantar histórico, mas está tudo dentro do processo. Tudo que acontece relacionado àquele empreendimento consta no processo. O senhor foi então até esse mês o gerente dessa área do controle, do licenciamento e controle. Sim. Estava sob sua atribuição a fiscalização do TCA? Sim. Estava sob sua função. A gente teve à disposição efetiva os 8 técnicos estão previstos lá no item 4, no anexo 4 do TCA, durante o período que o senhor teve lá como gestor, ou agora, quando o senhor não está mais na gestão? Como o Olamar comentou, a gente tentou suprir essa cláusula, né, do TCA com contratação de servidores temporários, né?
Então foi feito o edital para fazer essa contratação. Não chegamos a um período bem curto, ficar com, se eu não me engano, com uns 8, mas a gente tinha um problema num cargo específico, que era o cargo de gestor, que a gente não conseguiu ocupar ele na maior parte do tempo, ficou só um pequeno prazo. Mas assim, a gente chegou a ter 7 servidores dedicados só a isso. Só que recentemente o contrato da maioria desses servidores está vencendo, e a gente já fez um pedido para o governo para autorizar a nova contratação, mas o pedido está em análise. Não sei se está na PGE atualmente, mas foi para a comissão do governo para poder ser aprovado. Então a gente está aguardando essa resposta para poder lançar o novo edital para voltar a ter a capacidade plena. Não, eu estou lhe perguntando porque eu tive na reunião no final do ano passado, lá na Assembleia, e eu lembro que você respondeu que não conseguiram ter esses 8 funcionários. A gente se conseguiu esses 8 completos foi pouco tempo. Foram alguns meses. O servidor que estava nesse cargo que eu falei que a gente teve problema, ele se retirou, e a gente, de lá para cá, a gente vinha mantendo pelo menos 6 servidores. Foi isso que eu lembro que você me falou lá naquela... Falou uma pergunta que eu não sei se foi do Moresca, ou se foi de outra pessoa, mas você fez essa questão. Por isso eu fiquei preocupado com a informação que deu, que talvez ele tenha dado a informação sem... Na verdade, hoje a gente tem 2 servidores que são contratados especificamente para o TCA, e a gente supre essa demanda com servidores nossos efetivos, né? Então, enquanto não sai o novo edital, os servidores efetivos vão atendendo também essa demanda. Mas eles estão destacados de forma eles exclusiva? Ficam, ou não, eles exclusiva fazem... não, mas ficam boa parte, como a demanda é muito grande, né, do TCA, como a Laimar disse, a gente faz fiscalização toda semana lá, quando surge denúncia também, são fiscalizações extras, né? E tudo isso, cada visita às empresas precisa gerar um relatório, às vezes gera autuações, então tem um trabalho depois administrativo grande, então isso gera bastante demanda, né? Mas então a maior parte do tempo eles acabam ficando por conta disso, sim, mas não são exclusivos esses demais servidores. Você vê alguma... você é técnico da área, estou te perguntando também nessa condição de técnico da área. Primeiro, é possível considerar que essas Wind Fences que são utilizadas lá são a melhor tecnologia disponível nesse momento para o problema gerado por aquela estrutura especificamente lá? Na verdade, eu acompanhei o TCA basicamente como gestor, né? Não acompanhei como técnico. Eu nunca participei de uma análise técnica de documentação lá do TCA. Mas assim, no olhar como gestor, o que foi nos apresentado tanto pelas empresas quanto nas discussões com a CETESB é que a melhor tecnologia disponível para aquela situação, de fato, o Wind Fence, na verdade, é o conjunto de ações, né? Como o Laimar comentou, o Wind Fence por si só, ela tem um efeito bastante significativo, mas ele sozinho não resolve o problema, né? Então, o conjunto de ações, aplicação de polímero, umectação, Wind Fence, todos esse conjunto de ações ajudariam a reduzir as emissões dos pátios, né? Quando você diz que é bastante significativo, qual é o critério para a gente dizer? Então, eu não lembro de cabeça, assim, porque o que a gente tem são a apresentação das simulações e dos estudos que as empresas contrataram para poder dimensionar o equipamento, né? Assim, eu também não acompanhei de perto, mas eu tive a oportunidade de ler os relatórios da implantação da primeira Wind Fence lá antigamente, e foi contratado, inclusive, uma universidade americana, né, para poder ajudar a fazer nas discussões, e a
a altura especificamente e o tamanho da trama são calculados para cada situação, né? Só um adendo, né? A wind fence, ela não é uma barreira para impedir a partícula de sair do pátio. Sim, ela né? é um redutor de Isso, ela de reduz arrasto. a velocidade do vento, o que vai diminuir, por consequência, o arrasto do material, né? Então, só que se ela for dimensionada de maneira equivocada, se ela ficar abaixo do necessário ou acima do necessário, ela perde eficiência. Né? No caso, vou citar, né? Se ela ficar abaixo da pilha, não adianta. Né? Se ela ficar muito alta, ela pode acontecer um fenômeno do vento, quando passar por cima, como ele está muito mais rápido em cima do que embaixo, ele arrasta a poeira para cima, então ela, Que é o que faz o avião voar. ela acaba aumentando a emissão de poeira se ela estiver alta demais. Então, tudo isso é calculado de acordo com o tamanho da trama e com a situação de cada pátio, né? Não, pois é, mas aí você está me dizendo assim que ela pode estar na melhor, como é que eu posso dizer? Dizer que ela está organizada ou setada no melhor set possível não quer dizer que ela seja a melhor técnica possível para esse tipo de coisa. Para esse tipo de problema. Porque quando você me diz o seguinte, é preciso wind fence, umectação, polímero, a gente está considerando que não tem uma tecnologia que possa cobrir as pilhas. E a minha pergunta é, essa tecnologia de cobertura das pilhas já usada na Hyundai, já usada na Coreia do Sul em muitas empresas, assim, o seu Alaimar já disse, só vi implantada no início, quando ela é implantada no próprio projeto. Mas essa tecnologia não é uma tecnologia do ponto de vista da eficácia melhor do que simplesmente uma redução do arrasto, como é feito. Porque quando você diz, estou reduzindo o arrasto, você está pressupondo que haverá arrasto e haverá dispersão da poeira, que esse é o problema de Vitória, né? Num cenário ideal, acredito que sim, tá? Só que a gente tem algumas dificuldades técnicas, assim. É claro que vai caber melhor. Eu não estou aqui para defender a empresa, nem então posso te pedir uma coisa antes? Me fala do cenário ideal. Qual é o cenário ideal? Não, no cenário ideal, você faz as operações dentro de uma situação clausurada, onde não vai haver emissão nenhuma, né? Só que o cenário ideal ele difere do cenário real, né? Então, na verdade, quando a gente fala de domos, é um galpão. O domos é um galpão, né? A configuração dos pátios da Vale, da Celor, do jeito da operação como que é hoje, você teria que ter... eu particularmente não tenho conhecimento de nenhum galpão tão grande, tão alto, necessário para todo o maquinário que é movimentado lá dentro do complexo. Eu desconheço, né? Teria que fazer toda a reengenharia daqueles pátios e de boa parte da indústria para poder... a gente não conseguiriam usar os mesmos equipamentos que possuem lá, tá? Mas assim, igual eu falei, que cabe à empresa fazer essa defesa, né? Só estou falando que existem dificuldades técnicas que quando a empresa é instada a responder os nossos questionamentos, né? Eles trazem isso e a gente precisa levar isso em consideração na análise técnica, né? Não, pois é. Pelo que você está me dizendo é o seguinte, você mudando toda a estrutura, o layout daqueles processos, seria possível... Tecnicamente falando. Tecnicamente existe solução para quase tudo, né? Sim. Mas tem que ver o que é viável e o que é possível dentro de cada cenário, né? Mas você está falando viável economicamente ou tecnicamente? Não, os dois, assim, mas tecnicamente também, às vezes, é isso que eu falei. Não dá para chegar ao IEMA e falar assim, Vale, instale um galpão em cima do pátio, né? O pátio de minério, sei lá. Porque a extensão é tão grande que a Vale teria que falaria, eu vou precisar mexer todos os equipamentos, né? Aí começa a discussão do que é. Aí entra a questão técnica, o viável, de segurança, disso tudo. Chegou num ponto muito importante. Quer dizer, isso as pessoas às vezes não gostam de responder, mas a questão pode ser econômica.
Quer dizer, mudar o SET pode ser um problema econômico. Esse problema econômico, ele não é um problema técnico. A avaliação ambiental, a avaliação do licenciamento ambiental sempre leva em consideração também a questão socioeconômica, né? Então, a gente tem negativas de instalação de indústrias ou empresas que poderiam trazer um significativo impacto econômico para o Estado, mas que às vezes para o social não seria tão interessante, e vice-versa, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Qual que seria o impacto ambiental de você tirar uma indústria dessa da ponta de Tubarão? O impacto social seria muito significativo aqui na Grande Vitória, né? Então, tudo isso faz parte do contexto. Mas nós não estamos falando de tirar, nós estamos falando dela readaptar. Não, eu só estou citando, né? Só estou citando. A segunda coisa é o seguinte, será que a gente sabe quanto que a gente gasta de problemas respiratórios e cardiovasculares na rede privada e pública, que é um impacto imediato relacionado com isso? Quer dizer, a pergunta para você vocês não avaliam isso, porque eu acho que esse dado não está disponível. Inclusive, eu gostaria de ter esse dado, porque a gente desmistifica, inclusive, a impossibilidade ou todo esse impacto econômico que, às vezes, a gente pressupõe sem ter ele na ponta do lápis. Como você sabe, para fazer essa alteração é preciso colocar um relatório técnico. Para dizer que tem esse impacto todo, a gente também precisa botar na ponta do lápis quanto que a sociedade paga para ter uma empresa como a Vale ou como a Celó na ponta de Tubarão, que é um lugar onde bate o vento predominante da cidade. E pior, né? Você sabe bem, não estou te ensinando nada, quando o vento nordeste pega a Vitória, quando entra o vento sul pega a Serra. Né? Então, a gente tem que avaliar todos os impactos socioeconômicos, não só aqueles que dizem para a gente o seguinte, vamos botar medo nas pessoas porque se tirar Tubarão daí vai desaparecer um monte de emprego. Mas existem outros eventos. E eu não estou falando em saída da empresa dali, mas na adequação do layout dos pátios para que possa ser utilizados, talvez galpões, que você está chamando, mas eu estou chamando de domos, até porque o domos pressupõe uma estrutura arredondada que é compatível com a situação do vento naquela área, né? Para evitar o arrasto, e talvez até problemas maiores, já que esses seriam estruturas grandes. Inclusive, a empresa tem estruturas grandes naquela área. Quando você vê aqui essas estruturas que estão viradas para a praia, elas são bastante altas. Eu acho que mais altas do que a pilha do que a própria wind fence, né? Então, o que eu estou tentando, acho que essa CPI precisa deixar evidente, viu, Duda? Porque a gente vai e volta nessa questão. Eu acho que o Takahiro, Takahiko, né? Takahiko. Ele acabou de falar uma coisa importantíssima. Há tecnologia. Há problemas de implantação que podem ser problemas de natureza técnica, mas também de natureza econômica. Então, a gente precisa ir para dentro dessa questão atualmente. Por quê? Porque se a gente coloca o domus, a gente evita a dispersão sobre a cidade. A empresa vai ter que fazer um novo layout do seu processo operativo, ela já está fazendo em uma grande parte. Será que não é possível? Quer dizer, quanto tempo a empresa quer ficar na cidade? Será que não é possível programar isso? E programada para frente, entendeu? Eu acho que é importante, assim, talvez hoje você tenha sido melhor. Posso só fazer um esclarecimento? Pode. Só porque a gente tem uma dificuldade muito grande de esclarecimento para a população, inclusive a gente precisa muito melhorar a nossa comunicação. A relação da questão do poeira sedimentável, né, o pó preto, com saúde. Tá? A poeira sedimentável é um parâmetro que é medido e é muito em foco aqui no Espírito Santo, mas é um parâmetro que já praticamente saiu de foco no resto do mundo todo. Tá? Não estou falando que não é problema. Tá? Se é um problema aqui para a Grande Vitória, a gente continua acompanhando e monitorando. Mas quando a gente fala de saúde, a gente está falando de PM2, PM2,5, PM1 até de repente. Né? Então, as pessoas veem o resultado de poeira, aumentou a poeira, e acham que tem relação direta uma coisa com a outra. Tá?
a poeira sedimentável são partículas que são, na verdade, todo o conjunto de partículas, desde que se deposite, né? A poeira 2,5 e poeira 1, que é as principais para a saúde, elas têm até uma certa dificuldade para deposição de tão pequenas que são, tá? Então, elas não guardam correlação direta. O aumento da poeira sedimentável não guarda relação direta com o aumento ou diminuição dessas poeiras que fazem mal à saúde. Tá? Mas será... Pô, veja só, há um estudo que me diz aqui que do total de pó preto, especificamente pó preto, elas são aglomerações dessas micropartículas aí que você falou, PM10 e PM2,5. E que em meio aquoso, inclusive está um estudo recente aí, elas se transformam, se dissolvem nessas partículas. Quer dizer, meio aquoso, nariz, boca, água da chuva. A pergunta é a seguinte: não existe mesmo uma relação de proporção, quer dizer, o aumento da poeira sedimentável não implica também no aumento dessa poeira inalável ou em suspensão? Tem alguns estudos que tentam fazer essa correlação, mas o que a gente tem hoje, tá? É porque, inclusive, geralmente, as fontes são distintas. As fontes de poeira 1 micrômetro escapamento de veículos, são outros tipos de fonte, a maior parte das suas contribuições, tá? Então, falar que aumentou a poeira sedimentável, né, percebida, com aumento de poeira que vai causar dano de saúde, já não é uma correlação que a gente faz, tá? Só que a gente tem monitoramento específico desses... Então, a gente teve, de fato, falhas no monitoramento por conta de obsolescência de equipamentos, né? Os equipamentos foram ficando muito antigos a ponto de não conseguir mais comprar peça de reposição para poder consertá-los. Então, a partir de 2020, se eu não me engano, a equipe técnica do IEMA já começou a trabalhar para poder fazer a substituição desses equipamentos, e que culminou agora em meados, né, entre junho e agosto de 2023, a gente conseguiu fazer a instalação desses equipamentos. Então, todas as nossas estações de qualidade do ar hoje têm a medição das poeira 2,5 e poeira 10. Sim. Então, se a gente começar a falar de saúde, é melhor a gente tirar um pouco o foco da poeira sedimentável e olhar para os resultados da nossa medição de particulado 2,5 e 10. Mas você sabe que o conceito de saúde da OMS ele não fala só em adoecimento, né? A ausência da condição de bem-estar. Quer dizer, o pó preto gera uma situação de mal-estar que afeta a saúde, independente do problema físico especificamente. Eu estou falando de um critério que é o critério da OMS. Mas eu acho que, pelo que você está me dizendo também, a gente pode, usando os dados que vocês têm, avaliar se há hipótese, por exemplo, do aumento do pó preto, quer dizer, da poeira sedimentável, e uma redução em negativo, por exemplo, das partículas em suspensão. Eu tenho dificuldade em pensar isso do ponto de vista assim, né, natural, mas pode ser que você identifique, e eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é pegar os dados que vocês têm, mesmo com as falhas, identificar se não há uma correlação, pelo menos na nossa realidade, do aumento da medição de pó preto com o aumento também da medição das outras poeiras. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode ficar fazendo ilações. É melhor a gente olhar em concreto se isso aconteceu. Né? Eu estou satisfeito. Estou dizendo, acho que o Takahiko me deu a melhor informação que eu podia ter hoje. Obrigado. Bom, então, o vereador Duda encontra-se satisfeito também, que se sente contemplado pelas perguntas e respostas dos técnicos? Takahito, né? Ok. Então, vereador André, ótimo. Então, eu também me encontro satisfeito. Eu vou depois encaminhar por e-mail as perguntas que forem formuladas, que podem ser complementadas, de maneira que a gente possa utilizar esse material para a formulação do relatório que está sendo providenciado pela CPI. A reunião, então, não será mais no dia 23, seria no dia 30, que é a terça-feira, que conforme para que o vereador Vinícius Simões possa participar. Então, fica a reunião marcada para o dia 30 deste mês ainda,
às 15 horas, nesse plenário, não é isso? Ok. Qualquer outro fator que, porventura, possa prejudicar ou mudar a pauta, a gente informa aos demais membros da Corregedoria. Mas, a princípio, dia 30, às 15 horas, nesse plenário, a próxima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar da qualidade do ar de Vitória. No mais, agradeço a presença de todos e convocando para a próxima reunião do dia 30 de abril, às 15 horas, conforme aqui já estabelecido entre assessorias, técnicos e o vereador André, a presidência e os demais membros da Corregedoria, não, da Comissão Parlamentar, que também sou corregedor geral, às vezes me confundo nas duas funções. Muito obrigado a todos, cidade de Vitória, e até a próxima terça-feira da outra semana, no dia 30.